Na aula de hoje nós vamos falar sobre o carboidrato, pessoal. Isso mesmo, esse macronutriente tão importante a gente ter na nossa dieta regular, né? Porque nunca é bom você restringir demais o carboidrato na sua dieta. Mas hoje o assunto é te entregar um base, né? Uma informação básica sobre o carboidrato que vai falar desde quais os tipos, a função, quanto a quantidade de carboidrato que a gente tem que ter na nossa dieta, né? Uma base de fornecimento. Também quais são os melhores carboidratos a gente ter na nossa dieta, como que seria interessante a gente formular a nossa dieta com uma divisão do que seria o que nós consideramos aí carboidratos bons, né? E carboidratos não tão bons que podem atrapalhar se a gente não gerir tão bem. E aí, pessoal, vamos lá, o carboidrato é um macronutriente, né? Assim como a proteína também é um macronutriente, o lipídio. E o carboidrato, pessoal, ele é uma molécula, né, composto por hidrogênio, carbono e oxigênio, que possui como principal função o fornecimento de energia para o nosso corpo. E existem alguns tipos de carboidratos. A gente está falando dos monossacarídeos, que tem apenas uma molécula, e os disacarídeos, que são compostos por duas moléculas, pessoal. Esses carboidratos são considerados carboidratos de rápida absorção. A gente come, logo logo ele vira açúcar, vira glicose e já passa a circular no nosso sangue sem tanto tempo aí de absorção. Logo logo depois que a gente come, a gente já tem, né, essa quantidade de glicose, de açúcar circulante no sangue. E temos também os carboidratos que a gente chama de absorção lenta. Entre eles, pessoal, a gente está falando dos oligosacarídeos, que estão entre aí de 3 a 9 moléculas, então eles são absorvidos mais lentamente, tá? E também os polissacarídeos, que a gente fala de acima de 9 moléculas. São carboidratos complexos, pessoal, a gente chama de lenta absorção. Fazendo uma divisão aí do que mais tradicionalmente a gente costuma conversar sobre carboidratos, eles podem ser divididos entre carboidratos simples, que são aí os mono e os disacarídeos de rápida absorção, e carboidratos complexos, né? Os oligosacarídeos e os polissacarídeos, que são carboidratos de absorção lenta. E vamos lá, pessoal, é muito importante que nós entendamos, né, que todo carboidrato ele será convertido em açúcar no nosso sangue. A diferença muitas vezes está na qualidade daquele carboidrato, né? Alguns carboidratos, logo a gente vai discorrer mais sobre isso, são mais ricos em fibras, então são mais nutritivos, né? Mas na velocidade que ele é absorvido pelo nosso sangue. Por isso é muito importante desde já, você fidelizar esse conceito que eu dei para você de carboidratos simples e carboidratos complexos. E como exemplo aí desses carboidratos, pessoal, nós temos aí, a gente pode falar aí de carboidratos simples, doces, refrigerantes, são carboidratos que você ingere e logo logo já são absorvidos, já são quebrados rapidamente, né? São os monos disacarídeos e são transformados rapidamente em açúcar no sangue. E carboidrato complexo, a gente tem um exemplo aí, uma batata doce, uma batata inglesa, que ela já não é rapidamente absorvida, né? Se ela é rica em fibras, então a absorção ela acaba sendo mais nutritiva, fazendo melhor a nossa saúde, que é o nosso próximo assunto que eu irei abordar, as fibras. E agora falando de fibras, pessoal, fibras nada mais é que carboidratos não digeríveis, né? Quando a gente vai computar quanto de carboidrato total um tipo de alimento tem, nesse carboidrato total também está incluso as fibras, tá? Carboidratos ricos em fibras, eles são muito benéficos, por quê? Porque as fibras, elas nos auxiliam em diversos processos aí no nosso organismo, tá? Eu vou citar 4 aqui para vocês, tá? Aqui o primeiro deles, né, que ele ajuda a formar o nosso bolo fecal, isso mesmo, ele atrai água formando o bolo fecal para que o trânsito intestinal funcione normalmente.
Então, quando você ingere carboidratos ricos em fibras, logo eu vou dar o exemplo para você do que seriam esses carboidratos e como a gente pode entender se o carboidrato que a gente vai ingerir ele é rico ou não em fibras e, né, quanto isso pode ser benéfico para a gente. Uma das questões que é benéfica é nessa formação do nosso bolo fecal. E agora eu vou deixar para vocês aqui a escala de Bristol, que se a gente tiver nessa escala, e olha, dá uma olhada, na escala entre 3 e 4, isso significa que a gente está consumindo o número de fibras ideal aí para a gente ter na nossa dieta. Tá? A gente sabe que a cada 1000 calorias a gente precisa de ter entre 12 a 16 gramas de fibras, ok? E as fibras elas auxiliam, além dessa formação no bolo fecal, que é uma das funções mais importantes, pessoal, auxilia também na fermentação para a microbiota. As bactérias elas fermentam as fibras, pegam como alimento e utilizam como formação de ácidos graxos de cadeia curta, que é um substrato para o intestino que promove a saúde intestinal. Isso é outra função das fibras. E para citar mais algumas, a gente tem a redução do colesterol total e do HDL e também a redução dos níveis sanguíneos de açúcar no sangue, né? Não é interessante a gente ter picos de insulina ao longo do dia, por isso os carboidratos ricos em fibras, eles são interessantes. E aí a gente tem um exemplo, né, dos carboidratos complexos, muitas vezes ricos em fibras, de lenta absorção, que acabam ajudando a controlar os níveis de açúcar no sangue, né? Consequentemente, muito importante aí para quem é diabético ou para quem é pré-diabético, quer prevenir uma diabetes, porque tem histórico familiar de diabetes na família. Então, as fibras, elas têm, dentre outros fatores de importância, esses 4 que eu citei para você aí, que são bem comuns e que são muito importantes. E eu vou dar outros exemplos aqui para você, pessoal, de como que a gente tem que fazer essa leitura do que seria um alimento rico ou não em fibras. Muitas vezes a gente pega um alimento, às vezes um carboidrato, uma proteína, a gente fala, exemplo, 100 gramas de carboidrato, a pessoa pega 100 gramas de arroz e acha que desses 100 gramas de arroz é tudo carboidrato, e não é. Daquela quantidade, uma determinada porcentagem é uma porcentagem de carboidrato, e dessa quantidade de porcentagem desse carboidrato, existe a quantidade de fibras. E eu vou dividir para vocês aqui direitinho, vou deixar também aí uma explicação para você ir acompanhando em texto do que seria esses carboidratos aí que nós podemos considerar como carboidratos ricos em fibras, que são importantes a gente adentrar na nossa dieta. Então dá uma olhada, pessoal, de alimentos ricos em fibras. Eu vou colocar aí que, primeiro aspecto que a gente tem que saber, alimentos ricos em fibra, a gente diz que eles são ricos em fibras quando pelo menos 25 a 30% dos carboidratos totais de algum alimento são fibras alimentares. E aí a gente pode considerar que esse carboidrato ele é uma boa fonte de fibra. Caso contrário, ele não é um carboidrato com boa fonte de fibra. Ele pode ser nutritivo, trazer outros nutrientes em geral, mas a questão das fibras ela é deficitária. E alguns exemplos que a gente tem de carboidratos ricos em fibras é o feijão carioca, as sementes de chia, as lentilhas, tá? E destrinchando mais esses exemplos, pessoal, para nós colhermos essa informação, eu vou deixar uma tabela aqui que a gente chama de tabela TACO, que ela destrincha todos os alimentos em relação à quantidade de proteína, carboidrato, nutrientes em geral, vitaminas, para a gente entender melhor, caso você tenha uma curiosidade se aquilo que o documento é bom ou não, eu posso fazer uma troca ou não. Essa tabela nos auxilia bastante. E dá uma olhada aí na semente de chia, que é um carboidrato com grande quantidade de fibras. Dá uma olhada, pessoal. A cada 100 gramas da semente de chia, pessoal, 43,85 gramas é carboidrato. Desses 43, 37,7 gramas são fibras. Então, se a gente está querendo melhorar a nossa saúde intestinal, naquela escala de Bristol, né, o nosso cocô não está muito bem na digestão, está tendo uma constipação, se a gente enriquecer
a nossa alimentação com semente de chia vai ser muito boa para a nossa saúde intestinal. A gente está falando desse alimento que 86% dos carboidratos presentes nesse alimento são fibras. Então, é um dos exemplos que eu queria trazer para vocês de carboidratos ricos em fibras. Outro exemplo aí, vou colocar na tabelinha, a ervilha cozida. A cada 100 gramas de ervilha cozida, pessoal, 14,5 gramas são carboidratos. Desses 14,5, 5,1 gramas são fibras alimentares. Isso dá um total de 35% de fibras, ou seja, um carboidrato considerado aí rico em fibras. Outro exemplo é o feijão carioca. Esse feijão aí que é o feijão tradicional que a família brasileira tem no almoço, né? Olha só, 100 gramas desse feijão carioca, 13,6 gramas são carboidratos. Dessas 13,6, 8,5 gramas são fibras alimentares. A gente está falando, pessoal, de 62% de fibras presentes aí nesse carboidrato. Então, esse tópico que eu quis trazer para você, dessa importância aí de nós escolhermos carboidratos na nossa dieta que são ricos em fibras. E o próximo tópico eu vou destrinchar a questão do índice glicêmico para depois, numa finalização, pessoal, tudo isso que eu estou abordando agora inicialmente, fazer sentido para você na hora das escolhas dos carboidratos, ok? Então vamos aí para o próximo tópico. Abordamos então a questão do índice glicêmico. O que seria esse índice glicêmico, pessoal? Seria o quanto e quão rapidamente são absorvidos os carboidratos, né, no seu sangue. Se comeu um alimento, foi lá e comeu uma banana, por exemplo, quão rapidamente a glicose ela é quebrada, está disponibilizada no seu sangue. Então, geralmente, né, carboidratos simples, que têm uma quebra mais rápida, eles costumam a ter um alto índice glicêmico, enquanto carboidratos complexos, essa glicose ela é disponibilizada, né, absorvida aí pelo seu organismo, disponibilizada lá no sangue de maneira mais lenta. E aí existem alimentos que têm alto índice glicêmico e alimentos que têm baixo índice glicêmico. O que seria um alimento com alto índice e baixo índice glicêmico? Isso é muito importante a gente definir também. Olha lá, pessoal, a gente considera alimentos de baixo índice glicêmico os que possuem um nível de glicose de 55 a menos. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Olha só, o parâmetro é a glicose. Se você pega aí de 0 a 100, 100 seria a glicose pura, né? E 0 seria nenhum aumento de glicose no sangue. Então, aquele alimento que não promove nenhum aumento de glicose no sangue, o índice glicêmico dele obviamente é baixo porque ele não tem carboidratos. Agora, quando a gente fala de um carboidrato que ele tem um índice glicêmico inferior a 55, ele é um carboidrato de baixo índice glicêmico, tá? A gente tem um parâmetro aí, 100 glicose, 55 abaixo, possui pouca glicose no sangue. Já um carboidrato considerado de médio índice glicêmico, ele está em uma média de 56 a 69 de glicose. E um alto índice glicêmico a gente considera de 70 a mais. Vou trazer alguns exemplos aí de alimentos de alto, médio e baixo índice glicêmico. Dá uma olhada aí, olha. Quando a gente considera alto índice glicêmico, a gente considera o pão branco. Ele tem 70 de glicose aí. Ele é um alimento que você vai consumir, rapidamente vai ser absorvido o carboidrato quebrado, a glicose disponibilizada no seu sangue. Naquela escala de 0 a 100 de glicose, ele está batendo aí 70. Então, se a gente tem ao longo do dia um consumo ininterrupto de pão, né? A gente come pão no café da manhã, no café da tarde, na noite, a gente toda hora tem um alimento que vai dar um aumento abrupto de glicose e logo a glicose vai cair rapidamente também no sangue, ela é absorvida rapidamente, tá? E com isso, consequentemente, também não é um alimento que a gente considera que gera muita saciedade. A gente tem o arroz branco, é um outro alimento com alto índice glicêmico, 73. A gente tem a batata cozida, 78 de glicose. A gente tem doces, que variam de 80 a 90. Tudo isso aí é um conjunto de exemplos para você de alimentos com alto índice glicêmico. Médio índice glicêmico, pessoal, a gente tem o arroz integral,
ele tem 68, tá? A gente tem o milho, 60, ou, por exemplo, o morango, 59, alimentos de médio índice glicêmico. Um diabético, por exemplo, ele tem que ter isso muito bem catalogado para entender melhor a sua alimentação. E a gente tem os alimentos de baixo índice glicêmico, que é o 55 ou menos. Seria aveia, a batata doce, 44, a aveia 55, legumes, que está de 30 a 40, lentilhas, 32, a maçã, 38. Então a gente tem alimentos aí de baixo índice glicêmico. E entendido a questão do índice glicêmico, vamos agora juntar esses conceitos para tudo fazer sentido para a gente, né? De quais alimentos, aí, quais carboidratos a gente tem que ter mais presente na nossa dieta. Ok, pessoal, então abordamos a diferença aí de carboidratos de rápida absorção e absorção lenta, né? O que a gente chamou de carboidratos simples e complexos. Abordamos a questão das fibras, da importância das fibras e também a importância de entender o conceito aí de índice glicêmico. E a pergunta é, qual carboidrato eu devo absorver mais, devo colocar mais na minha dieta? São os carboidratos que possuem, primeiro, são mais complexos, né, de lenta absorção, são mais ricos em fibras, terceiro, carboidratos de baixo índice glicêmico. Nós precisamos aí, por isso trabalhamos esse conceito, de ter presente em grande quantidade da nossa dieta os carboidratos que têm essas três coisinhas aí muito importantes. E onde a gente encontra esses carboidratos? Nós encontramos esses carboidratos numa dieta que a gente chama, né, da dieta mediterrânea, pessoal. O que seria essa dieta mediterrânea, pessoal? É um padrão alimentar tradicional baseado em práticas alimentares de países ao redor do mar Mediterrâneo. Por isso foi chamada de dieta mediterrânea. Ou seja, Grécia, Itália, Espanha, sul da França. A gente tem essa dieta mediterrânea, pessoal, é uma dieta que ela é rica em legumes, verduras, frutas, rica consequentemente, né, porque é uma dieta rica em alimento de verdade, ela não tem muito alimentos industrializados, alimentos processados ou refinados, né? É uma dieta que ela vai nos fornecer grande quantidade de bons carboidratos, né, que seriam ricos em fibras, com baixo índice glicêmico e de absorção lenta também, né? Não que os carboidratos de absorção rápida eles são demônios que a gente precisa de restringir completamente na nossa dieta, mas a grande quantidade de carboidratos presentes na nossa dieta precisam de atender esse modelinho que eu estou trazendo para vocês, pessoal. Então vamos lá, olha para você ver. Ela é uma dieta mediterrânea, né? Ela é caracterizada por frutas, vegetais, nozes, azeites, grãos integrais e é baixo consumo de carnes vermelhas processadas, laticínios, gorduras transinssaturadas, açúcares refinados também, né? Em virtude de ser amplamente baseada em vegetais, a dieta mediterrânea é rica em fitoquímicos. E olha lá, pessoal, dessa dieta mediterrânea, a gente precisa de ter qual a quantidade desses alimentos presentes na nossa dieta. A gente precisa de ter em torno de 65 a 70% desses alimentos presentes na nossa dieta. 70%, 65% desses alimentos da dieta mediterrânea, a gente está bem. Então, esses alimentos da dieta mediterrânea, né, grande quantidade de legumes, verduras e de frutas, a gente tem que se esforçar ao longo da nossa rotina diária para comer mais esses alimentos, tá? Então, a gente está falando de quê? Leguminosas, grãos e cereais integrais, a gente está falando de tubérculos, raízes, massas integrais, frutas. Tudo isso a gente tem que se esforçar para comer mais no nosso dia a dia, cerca de 65 a 70% aí da nossa dieta. E vamos lá, pessoal, o que nós devemos comer com moderação? Vai aí outro slide para vocês, outro tópico para vocês. Devemos preocupar em comer com moderação alimentos que já não têm essas características de alta quantidade de fibras, né?
de ser de baixo índice glicêmico, então a gente precisa de comer com moderação, tá? Eu separei ali, olha, só para dar um feedback para vocês, pessoal, a gente precisa, se a gente fosse colocar um gráfico, né, a gente precisa de comer com moderação, cerca de 15 a 25% aí de alimentos que a gente vai incluir com moderação na nossa dieta. E 5 a 10% no máximo aí, os alimentos com menos absorção. Então, olha só, esses alimentos com moderação, a gente está falando de quais tipos de alimento com moderação? A gente está falando de grãos e cereais refinados, né? Farinha de aveia, o cuscuz, pães brancos, por exemplo, da granola, tá? Leite, iogurtes industrializados. São todos alimentos que a gente precisa de colocar na nossa dieta com moderação. Porque se nós temos aí, igual dei o exemplo do pão anteriormente, um alto consumo de pães, aí a gente vai ter o alto índice glicêmico toda hora chegando e não vai ser positivo para o controle da glicose do sangue. Então esses alimentos a gente precisa de ter moderação. A tapioca, por exemplo, tá? Macarrão, panquecas, tudo isso, suco de fruta integral sem açúcar, tudo isso a gente precisa de ter com moderação incluído na nossa dieta. E aqueles 5% que eu estou falando, que são alimentos que a gente precisa de comer pouco, a gente precisa de evitar de comer esses alimentos, eles são alimentos que a gente precisa de comer menos. Quais são, pessoal? Açúcares refinados e alimentos processados. A gente está falando de quê? Nós estamos falando de açúcar branco, doces, balas, refrigerantes, bebidas energéticas, sucos industrializados, tá? Nós estamos falando de pão de forma, croissant, donuts, bolos prontos, biscoitos. Tudo isso são alimentos que possuem alto teor de açúcar. Refrigerantes, sucos de caixinha com açúcar, bebidas alcoólicas, tudo isso são exemplos de que nós devemos reduzir em nossa dieta para que a gente tenha um bom padrão alimentar, e aí a gente está falando de 5 a 10% aí desses alimentos que a gente precisa de consumir. Então, no geral, essas informações são muito importantes para a gente entender a qualidade da nossa alimentação, como está sendo a qualidade da nossa alimentação. Se a gente está majoritariamente ingerindo alimentos da dieta mediterrânea, frutas, legumes e verduras, que são ricos em fibras, são complexos e são de baixo índice glicêmico, se a gente está aí entre 65%, 70% dessa ingestão, pessoal, a gente está no céu. E a gente vai ter um outro probleminha agora, que eu vou discorrer mais adiante, que é a questão da dose, tá? Que uma coisa é a gente falar de qualidade, só que calorias importam. Então não adianta eu ter uma dieta mediterrânea, rica em alimentos, que tem essas características que eu te informei, bons alimentos, mas se do ponto de vista calórico eu estou ingerindo uma quantidade considerável desses alimentos, também não vai fazer efeito. Então a gente tem que falar um pouquinho de dose, que é o próximo tema aí que a gente vai abordar. E agora, para a gente finalizar esse tópico de carboidrato, muito importante aí para a gente dar continuidade, né, falando do nosso primeiro macronutriente que a gente vai destrinchando aqui, a questão da quantidade de carboidratos, pessoal. A gente falou aí da qualidade deles, então você entendeu aí, né, de quão é importante a gente ter presente majoritariamente da nossa dieta daqueles carboidratos aí da dieta mediterrânea, né, fruta, legumes, verduras. E a quantidade, pessoal? Olha só, vou pegar algumas recomendações gerais aqui e a gente vai problematizar sobre esses valores, ok? Então, primeiro, recomendação geral, pessoal. De 45% a 65% da nossa absorção calórica, da nossa caloria diária, né? É importante que os carboidratos eles estejam presentes aí em torno dessa média aí de absorção. Se a gente tem uma dieta redistribuída entre proteína, lipídio, carboidrato, vitaminas, 45% a 65% precisa de ser carboidratos, porque eles são que fornecem energia do nosso corpo, ok? E logo logo eu vou falar por que não pode ser menos, tá? Mas
Essa recomendação varia em média de 3 a 12 gramas de carboidrato por quilo corporal. Uma janela bem alta, tá? Que eu estou citando agora, mas que vai ser importante você entender isso daí para a gente passar para a questão dos seus objetivos. Se é ganho de peso, se é manter o peso, se é reduzir peso, ok? Então vamos lá, pessoal. Dando exemplo do que seria isso. Uma pessoa de 70 quilos, ela necessita consumir diariamente em torno de 210 gramas a 840 gramas. A gente vai fazer essa fórmula, né, de 70 vezes 3, por exemplo, vai dar 210 gramas, que seria o máximo de gramas de carboidrato que ela necessitaria consumir diariamente, né? O mínimo, na verdade, né? E o 12 gramas de carboidrato por peso quilo seria que essas 70 vezes 12, seria 840 gramas, seria o máximo que essa pessoa aí poderia consumir de carboidrato diariamente. Lembrando que nós não fazemos essa fórmula considerando que eu dei o exemplo anteriormente. 100 gramas de arroz não significa que 100 gramas de arroz são 100 gramas de carboidrato, pessoal. Aquela tabela TACO vai fornecer informação para você de qual é a quantidade de carboidrato presente nos 100 gramas de arroz. A partir de então, você vai ter uma ideia aí de quanto você está consumindo de carboidrato em relação ao seu peso corporal. A gente sabe que pessoas que treinam intenso, têm um treino mais vigoroso, têm um volume de treino maior, que tem um consumo calórico, energético maior diariamente, atletas de endurance, por exemplo, de longa duração, eles vão ter um consumo mais elevado de carboidrato, chegando próximo aí do que a gente fala das 12 gramas por peso corporal. Uma pessoa que quer hipertrofiar também, ela vai colocar uma média por volta das 10 gramas aí de carboidrato por peso, dependendo do quanto ela vai fazer o seu superávit. Então isso é uma questão não tão simples de ser avaliada, ok? Mas a gente sabe que uma pessoa que quer emagrecer, ela vai ficar em torno de umas 5 gramas de carboidrato por peso corporal. Então, se eu tenho esses 70 quilos, mas o meu percentual de gordura está muito elevado com 70 quilos e eu preciso de emagrecer, aí é ideal aí que a gente calcule em torno de 5 gramas de carboidrato por peso. Porém, pessoal, se eu chego no nutricionista e estou consumindo 9 gramas de carboidrato, será que eu vou ter aderência de sair dos 9 gramas por peso corporal e ir direto para 5 gramas? Então é uma questão que precisa de ser problematizada. Então essa janela de absorção aí de carboidrato, de dose de carboidrato diária que eu estou citando para você, é uma janela bem ampla que vai variar bastante, tá? Mas a gente pode estabelecê-la como um parâmetro, ok? E estava falando para você, essa janela é importante que nós sigamos essa recomendação aí também. Por quê, pessoal? Porque se a gente baixa muito esse carboidrato, se a gente está consumindo menos do que 3 gramas de carboidratos por peso corporal, é uma dieta que pode ser perigosa. A gente já tem evidências científicas aí que uma dieta low carb ela pode funcionar, mas a longevidade dessa dieta pode trazer inúmeros efeitos colaterais. Então, pode ser vista de bons olhos se for utilizada como uma estratégia dietética de quebra de homeostase, rapidamente você perde rápido, mas depois você precisa de alternar. Porque ficar longos períodos com uma absorção de carboidrato muito baixa, inferior a 3 gramas por peso por quilo, vai causar alguns efeitos colaterais, como baixa energia, fadiga. A gente sabe também que a pessoa que ingere uma quantidade de carboidrato muito baixa não tem energia para treinar. Então isso é muito prejudicial. A gente também tem alterações de humor, irritabilidade. Citar outros exemplos, a própria constipação, câimbras musculares é muito comum quando a pessoa está ingerindo uma quantidade de carboidratos muito baixa. Problemas digestivos, problemas nutricionais, riscos de certas doenças cardiovasculares, problemas renais, osteoporose. Então, ter uma absorção, fazer uma dieta low carb durante muito tempo pode ser prejudicial. Essa estratégia de 3 a 12 gramas ela é uma janela alta e o que vai contar dessa estratégia
e mais à frente do curso aí sobre nutrição básica que a gente está produzindo, eu vou ensinar a colocar isso no papel, quantificando aí frutas, legumes e verduras, que a gente já deu um parâmetro para você muito interessante, e a quantidade de carboidrato também, esse parâmetro geral, ele precisa de ser mais individualizado, baseado com o que você já consome hoje. Então, os movimentos para você ter um alcance de resultados são dois. O primeiro é a melhora da qualidade dos carboidratos que você ingere, o segundo é o bom cálculo dos carboidratos que você ingere, ok? E aí mais para frente a gente vai fazer um cardápio geral, colocando também os lipídios, colocando as proteínas, e a gente vai ter um entendimento melhor do que como que funcionaria uma boa alimentação, um bom fracionamento, levando em consideração a qualidade do que a gente está colocando na dieta e a quantidade, ok? Espero aí que essa aula sirva para você aí ter um norteamento interessante aí sobre os carboidratos na sua alimentação.